A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na IADBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Seja muito bem-vindo, nós estamos estudando a revista da CPAD, quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina. Estamos estudando o livro de Jó. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, o lamento de Jó. Nos diz assim o texto áureo: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó está vivendo uma situação aqui na qual a angústia lhe serve de alimento. Por isso ele vai dizer que antes do meu pão vem o meu gemido. Nós vemos o salmista vivendo situação parecida quando ele diz no Salmo 42, versos 3 ao 6, as minhas lágrimas me servem de mantimento durante todo o dia. Jó estava vivendo uma situação na qual ele sequer tinha vontade de comer. Você muito provavelmente já vivenciou uma situação dessa. A perda de alguém, uma dificuldade financeira ou qualquer situação, qualquer tribulação pela qual nós estejamos passando, quando falta-nos força para viver. A Bíblia vai nos dizer no livro de Daniel, no capítulo 6, no verso 18, quando o rei Dario se esforçava por livrar Daniel da morte, ali na cova dos leões, a Bíblia vai nos dizer que fugiu dele o sono, que ele não deixou chegar à sua presença nem música e nem cantores, e passou aquele momento em jejum. A angústia tem o poder de fazer isso. E era exatamente essa a situação que Jó estava vivendo. Por isso, a nossa lição traz por tema o lamento de Jó. E nós vamos ver que Jó não blasfemou, lançou um lamento, porém a expectativa do diabo era pele por pele. Tudo quanto o homem tem, ele dará pela sua pele. A expectativa do diabo era que Jó blasfemasse. Mas a leitura bíblica em classe vai nos dizer assim: com tudo isso, Jó não blasfemou com a sua boca. A verdade prática nos diz assim: o sofrimento pode nos levar a uma situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Não importa a circunstância, não importa o tamanho da luta, nós jamais podemos perder a esperança de que Deus pode, segundo a sua vontade, modificar o nosso quadro e resolver o nosso problema. A Bíblia vai nos dizer, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 18, da seguinte forma: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmo tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Paulo vai dizer aqui que eles desesperaram até da vida, acreditavam que não tinha solução mais para os problemas que eles estavam atravessando e que eles certamente morreriam. Mas depois ele mesmo vai esclarecer, vai dizer que essa sentença de morte, essa sensação de morte que eles tinham, era na verdade para que a fé aumentasse, para que eles aguardassem em Deus, que é aquele que ressuscita os mortos. Nós já vimos em lição anterior que Jó estava numa situação tenebrosa, estava assentado sobre um monte de cinzas, estava se coçando com um caco de telha. E a Bíblia agora vai nos dizer em Jó, no capítulo 2, verso 12, que 3 amigos vieram para consolá-lo e, levantando os olhos, eles não reconheceram o patriarca, de tão tenebrosa que era a situação daquele homem. E a Bíblia nos diz que eles ficaram 7 dias em silêncio. E depois do 7º dia, então Jó abriu a sua boca e ele começa a lamentar-se e a amaldiçoar o dia que ele tinha nascido. Você já deve ter atravessado uma situação, você já deve ter presenciado um velório, por exemplo, quando falta palavras
para nós dizermos à família enlutada, para o amigo, para o esposo, para os familiares daquela pessoa que partiu. E normalmente a gente fica em silêncio. É uma tendência natural, porque é um momento no qual nós não temos palavras para dizer e, na grande maioria das vezes, as palavras não vão surtir grande efeito. Então a gente estende o ombro amigo, fica em silêncio e se coloca à disposição da família. Os amigos aqui se puseram em silêncio ao lado de Jó, e o silêncio só foi rompido a hora que o patriarca abriu a sua boca. Ele tinha a prerrogativa de quebrar o silêncio, porque era ele que estava em dor. E ele quebra o silêncio e começa então a lamentar-se pelo dia em que ele nasceu. É bom que nós destaquemos que a aposta de Satanás era que Jó blasfemaria contra Deus. Mas aqui Jó, ele não blasfema contra Deus, ele abre a sua boca e ele amaldiçoa o seu dia. E o verso 1 vai nos dizer assim: depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Depois disso o quê? Depois de todas as coisas que lhe sobrevieram, depois de todas as suas perdas, depois da sua doença, depois da perda dos seus filhos, depois de tudo isso, e depois de ter ficado em silêncio 7 dias, a Bíblia vai nos dizer: depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Jó aqui então agora ele vai ser tomado de um pessimismo. Um pessimismo esse que é já bem conhecido dos leitores da Bíblia, porque ele está presente nas palavras de Salomão no livro de Eclesiastes, que nos diz assim, Eclesiastes capítulo 1, verso 2: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes 1,18 continua com esse pessimismo ao dizer assim: porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Jó então vai apresentar 3 lamentos. O primeiro lamento, porque eu nasci. O segundo lamento, porque não nasci morto. E o terceiro lamento, porque continuo vivo. Primeiro lamento, porque nasci. A Bíblia vai nos dizer no livro de Provérbios, no capítulo 13, verso 12, a esperança demorada enfraquece o coração. Todos nós, quando nós estamos numa luta, quando nós estamos numa prova, nós temos dentro de nós uma esperança de que essa luta passe. Mesmo quando as dificuldades aumentam, nós ficamos aguardando que essa luta passe. Porém, no caso de Jó, ao terminar o primeiro ciclo de provas, ao ter perdido todos os seus filhos e todos os seus bens, nasce aquela esperança de que a prova acabou, mas o texto e o contexto nos mostram que a prova estava apenas começando. E quando nós ficamos muito tempo numa prova, a nossa esperança vai indo embora. É isso que o texto nos diz nesse provérbio, que a esperança demorada ela enfraquece o coração, os ânimos, o vigor vai indo embora. E foi exatamente isso que aconteceu com Jó, a ponto dele dizer: por que nasci? Jó não foi o único a fazer esse questionamento, Jeremias também o faz. Em Jeremias capítulo 20, versos 14 e 15, ele diz assim: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. As circunstâncias que Jeremias estava atravessando levou Jeremias a esse pessimismo e também a amaldiçoar o seu dia. E a lógica de Jeremias, tanto quanto a lógica de Jó, é muito simples. Se eu não tivesse nascido, não estaria passando por isso nesse momento. O salmista no Salmo 71, verso 6, ele tem a certeza de que ele nasceu por um propósito. Ele tem a certeza que ele nasceu porque foi o próprio Deus que deu corpo para ele no ventre da mãe. Ele tem a certeza que Deus tinha um propósito na vida dele ao dizer assim: pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos,
quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda nenhuma delas havia. O salmista tinha certeza que ele não nasceu do acaso. O salmista tinha certeza que foi o próprio Deus que o formou no ventre e que tinha um propósito para a sua vida, assim como tem para a minha e assim como tem também para a sua vida. Muitas vezes a gente não consegue entender e nem enxergar esse propósito, mas Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas, espera que nós confiemos nele, apesar das circunstâncias. Na sua angústia, amaldiçoando o seu dia, Jó diz assim no capítulo 3, verso 3: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Nós sabemos que dentro da cultura judaica, quando um homem tem muitos filhos, isso é uma dádiva, isso é uma bênção de Deus. E principalmente quando ele tem filhos homem, por dois motivos. Primeiro, porque significa mão de obra. Eles viviam numa comunidade agropastoril e o homem era a força da mão de obra. E em segundo lugar, porque um homem ele daria continuidade à família, à descendência daquele homem. Porém, Jó, ele diz assim, seja amaldiçoado o dia em que se disse, foi concebido um homem. Por que isso então? Porque significa a continuidade da posteridade, significa a continuidade do sofrimento. Por isso Jó amaldiçoa o seu dia. Jó vai aqui personificar o seu dia, ele vai dar atributos como se aquele dia fosse uma pessoa. Ele diz assim, se aquele dia não tivesse raiado, se aquele dia não existisse. Porque se aquele dia personificado aqui não existisse, as coisas que ele produziu não existiriam também. No subtópico 3 ele vai dizer que em vez da ordem viesse o caos. Todos nós sabemos que a criação de Deus é uma criação organizada. A Bíblia nos mostra no livro de Gênesis que Deus fez todas as coisas organizadamente e viu que tudo era bom. Mas aqui Jó, numa expectativa poética, ele aguardava que no lugar da ordem viesse o caos. E ele cita aqui o ser Leviatã. Existem muitas teorias falando sobre o Leviatã, que talvez fosse um crocodilo, um monstro marinho, talvez um monstro mitológico, mas enfim, nós vamos entrar nesse mérito, mas o entendimento aqui é que aquele ser, ele era a personificação do caos, ou seja, a personificação da destruição. E era isso que Jó aguardava nesse dia, porque se houvesse destruição e esse dia fosse destruído, tudo aquilo que esse dia produziu seria destruído também e ele então não viria à existência. Tópico 2, o segundo lamento de Jó, por que não nasci morto? Já que a primeira expectativa Jó já havia perdido, por que é que eu nasci? O fato é que ele tinha nascido, então ele tinha uma outra expectativa, por que é que eu não nasci morto? Aquele mesmo patriarca que anteriormente tinha dito para sua esposa, receberíamos o bem e não receberíamos o mal, agora está com a sua fé abalada e a expectativa dele é de ter sido abortado, porque ele entende que seria melhor ter sido abortado do que vir ao mundo para estar em sofrimento. O Salmo 119:73 vai nos ajudar a vislumbrar isso quando o salmista diz assim: se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e todos os seus anos forem muitos, e a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. O salmista mostra que todo mundo que vem ao mundo tem a expectativa de viver bem e de gozar do fruto do seu trabalho, de gozar de alegria junto aos seus, porque se ele viver muitos anos, mas não puder desfrutar disso, seria melhor ter sido abortado. Essa é a expectativa também do salmista. E no subtópico primeiro ele vai dizer descansando em paz. Essa é a expectativa do patriarca,
pois ele dizia: se eu não tivesse vindo ao mundo, não teria passado por todas essas tribulações e estaria descansando em paz. É claro que nós devemos entender que a teologia de Jó não é uma teologia tão profunda como nós conhecemos hoje, porque ele não tinha todos os recursos que nós temos hoje. Subtópico segundo, livre de tribulações. Jó estava aqui argumentando em favor da não existência. Ele continua insistindo que uma pessoa que nunca veio à existência não passaria por nada das tribulações pelas quais ele estava passando. E nós temos que entender aqui que Jó nem de longe menciona suicídio. A expectativa dele aqui é que o próprio Deus lhe tirasse a vida antes que ele fosse concebido, que ele fosse então um aborto espontâneo. Subtópico terceiro, uma realidade para o cristão. A Bíblia nos ensina, principalmente no Novo Testamento, que na nossa vida nos aguardam tribulações. E enquanto estivermos nessa vida, estaremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento. Paulo vai esclarecer isso em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 20, que nos diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que o sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, e juntamente está com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, o fato de nós sermos cristãos, o fato de nós termos a presença do Espírito Santo na nossa vida, isso tudo não nos isenta do sofrimento dessa vida. Nós passamos por todas as coisas que os homens também passam, com uma diferença: com a presença de Deus na nossa vida, nos dando graça, nos dando força para passarmos por toda e qualquer tribulação. O maior exemplo disso é a própria vida de Jó. E ainda passamos com esperança, porque o texto diz que nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Porque Paulo vai dizer que convém que isso que é mortal se revista de imortalidade, e isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Então, apesar de todas as dificuldades, as agruras dessa vida, a nossa esperança é a redenção da nossa vida. A qualquer momento o Senhor descer nos céus e nos chamar ao seu encontro com eles, quando nós teremos o nosso corpo transformado. 1 Coríntios 15:51, Paulo nos diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tópico terceiro, o terceiro lamento de Jó: por que permaneço vivo? E Jó aqui faz uma pergunta ao dizer: por que se dá vida a um miserável? E por que se dá vida a um amargurado de espírito? À luz do contexto, nós compreendemos que esse amargurado de espírito, esse miserável, é um homem que sequer consegue cumprir as suas funções. Não dá para cumprir a sua função de marido, sua função de pai, sua função de chefe de família, por isso ele se considera um miserável. Quantas vezes nós não caímos numa situação como essa? Mas fiel a Deus, que da mesma maneira que restaurou a sorte de Jó, pode restaurar também a nossa. Subtópico segundo, sem o favor de Deus. Por que se dá a luz a um homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? A pergunta de Jó aqui busca o sentido para aquele processo. Porque é natural que a pessoa que faz o bem espere o bem. O próprio salmista vai nos dizer assim, Salmo 73, verso 12 ao 14. Eis que esses são os ímpios e prosperam no mundo, aumentam as suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e em vão lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. A perspectiva de Jó era essa. É natural que alguém que faça o bem, ele receba o bem de Deus, que ele receba
retribuição. Mas tal como o salmista, ele chega à conclusão de que o ímpio recebe o bem e que aquele que é justo recebe o mal. Então Jó, ele se sente angustiado aqui, porque dentro desse processo ele não consegue entender o que é que está acontecendo. Subtópico terceiro, um caminho de sabedoria e maturidade. Em muitas ocasiões, nós não entendemos o que está acontecendo, não sabemos o que é que está ocorrendo, mas nós temos que crer que as nossas vidas estão na mão de Deus e que Ele está fazendo o melhor. O salmista Davi, no Salmo 119, no verso 71, ele vai dizer assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Quando nós vamos ver na Bíblia, Davi já conhecia todos os estatutos. Davi era um homem que conhecia profundamente a palavra de Deus e tinha uma vida com Deus. Mas quando ele fala que foi bom ter sido afligido para que conhecesse os estatutos, na verdade era para conhecer de uma maneira mais profunda, para conhecer de uma maneira mais pessoal. Então, na prova, nós temos que permitir que a nossa vida se torne uma vida de aprendizado e uma vida de maturidade. É muito diferente quando nós conhecemos o livramento do Senhor na teoria e quando nós o conhecemos na prática, quando nós conhecemos porque foi Deus que fez conosco. Romanos, no capítulo 9, no verso 20, vai nos dizer assim: mas quem és tu, homem, que replica a Deus? Pode a coisa criada dizer àquele que o formou: por que me fizeste assim? Nós temos que entender que existem coisas que estão muito além do nosso entendimento. Assim como Jó não sabia da aposta que Satanás tinha feito com Deus, de que ele era um homem blasfemo, um homem interesseiro, e que Deus usou as circunstâncias para provar que Satanás estava errado, muitas vezes na nossa vida pode acontecer de nós estarmos passando por dificuldade através de circunstâncias que nós não conhecemos, que nós não temos todas as informações. É interessante notar que Deus nunca deu esclarecimentos para Jó, porque é que aquelas coisas ocorreram, mas Deus fez o melhor para ele. Então creia, você que está na luta, você que está na dificuldade, que Deus também tem o melhor para você. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Se esse vídeo foi relevante para você, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você tem uma história na qual você aprendeu coisas profundas com Deus, deixa aqui embaixo que nós queremos conhecer a tua história. Que Deus te abençoe e até a próxima.